Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Iniciaremos um capítulo novo hoje, o capítulo 17º, que tem por título Sede Perfeitos. Então, sem demora, vamos dar uma olhadinha aí, o que a gente vai estudar nesse capítulo, nos próximos programas. Caracteres da perfeição, que estudaremos hoje, o homem de bem. Esse homem de bem é muito famoso, né? Que você vê muitas palestras com ele, então aguarde que tem coisas boas por aí. Os bons espíritos, a parábola do semeador e, nas instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então, vamos começar hoje com caracteres da perfeição. Está escrito em Mateus, capítulo 5, versículos de 44 a 48, 44, 46 e 48. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Olha que lindo, tá aí um grande desafio, né, que Jesus nos coloca de amar os nossos inimigos. Mas não significa que a gente tem que ser terno com os nossos inimigos. Vamos ver o que os Espíritos nos ensinam. Dá uma olhadinha aqui, ó. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição cedilha maiúsculo O relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, quando Jesus disse sede perfeitos, obviamente que naquela atual estágio, né, em que nos encontrávamos, e muitos de nós encarnados nessa época, obviamente que a gente estava muito mais longe, assim como estamos longe hoje. Mas é uma meta a ser seguido, né? E não sei se vai falar sobre o amor aos inimigos, mas de novo está falando sobre a verdadeira caridade. Isso que a gente estudou faz pouco tempo no Livro dos Espíritos, que é algo assim muito simples e muito difícil de ser conseguido. Mas vamos continuar com o texto, daqui a pouco eu faço as minhas considerações. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e, mesmo, dos simples defeitos, reconhecer-se a nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação, e isso porque tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos,
como perfeito é vosso Pai Celestial. O Zezinho continua sem aprender a ler. Inteligência artificial, pelo jeito, não aprende direito as coisas. Sublime, próximo. Desculpa aí, tá, gente? Mas ainda assim ele lê melhor do que eu. Eu sempre falo e reforço isso para vocês. Bom, então, nessa passagem que a gente consegue compreender, né? Tá falando de novo da caridade, né? A gente está falando de caracteres da perfeição. Então, como alcançar a perfeição? Uma coisa que a gente não alcança nessa vida, ou por muitas vidas ainda, mas o nosso objetivo tem que ser em alcançar, né? Especialmente, Jesus deixou bem claro assim, a caridade, o amar os nossos inimigos, né? Então, que esse é o diferencial, porque amar aquele que nos ama, isso é fácil. A gente vai amar nossa família, vai amar aqueles que nos devotam amor, e quando deixam de nos amar, a gente deixa de amar também. Pois é, até os animais mais evoluídos, ou até os mais antigos, fazem isso, amam os seus. Então, a verdadeira caridade que vem é benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Então, assim, o perdão das falhas alheias, o amar os nossos inimigos, né? Todos esses caracteres que nos levam à perfeição, é simplesmente não desejar o mal para aquele que nos faz mal, não nos vingar, não desejar igual em troca ou fazer alguma coisa para que aconteça o mal para essa pessoa, para essas pessoas. Jesus não está nos obrigando, e nenhum espírito está nos obrigando, isso está lá no livro dos Espíritos, a sermos bonzinho e virar BFF, Best Friend Forever, melhor amigo de infância dos nossos inimigos. Está longe disso. Porque uma vez que a afinidade é quebrada, não tem jeito de reconstruir, ou se quiser dos dois lados, pode até ser reconstruída, mas não é uma regra. O amar os nossos inimigos não significa você ter afinidade e ficar amiguinho dos inimigos. E sim, não fazer nada de mal para ele, não pagar o mal que você recebeu com mais mal ou com vingança. Simplesmente amar e deixar seguir. E para nossa proteção emocional, fica longe e tá tudo certo. Olha, continue sua vida, eu quero que seja muito feliz, que você se dê muito bem em todos os aspectos, seja muito amado, muito feliz, com muito sucesso, mas você continua no seu canto aí, eu continuo no meu canto aqui e tá tudo certo. É isso o amar os nossos inimigos, porque senão vira um negócio sem fim, né? De vingança, porque na época de Jesus tinha aquela pena de talião, olho por olho, dente por dente, porque então era justificável, até nas religiões, se alguém fizesse alguma coisa, você fazer exatamente aquela mesma coisa como vingança. Na época de Jesus isso era comum. E ele vem e ousa dizer, mais de 2000 anos atrás, não é assim. Agora a regra é diferente. Ama os inimigos, ou seja, amar o outro como a si mesmo, fazer para o outro o que desejaria que fizessem para você. A gente pode aqui ficar falando horas e horas sobre filosofia, sobre tudo aquilo que Jesus disse, mas é tudo resumido nisso, né? O que eu não quero de mal para mim, eu não faço para o outro, não deixo que o outro passe. Pronto, amar os outros, amar os inimigos, amar os amigos. É assim que funciona. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o homem de bem. Muitos palestrantes espíritas utilizam esse trecho. É um dos ilimitados inúmeros maravilhosos que existem. Não sei porque que só falam sobre esse. O que me arrepia profundamente quando fala o homem de bem, que me remete a cidadão de bem, aquele que gosta de andar armado e faz um monte de besteira, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mais uma passagem maravilhosa que nós teremos do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu já te convido para que a gente possa estudar juntos. Tá bem? Obrigado pela sua presença até aqui e te espero no próximo programa. Tchau!